Eu já estava aqui conversando com o Eduardo Nunes, que é coaching de relacionamento para mulheres. Hoje vamos falar o porquê que as mulheres cometem erros na hora da conquista e quais são esses erros que elas cometem com mais frequência, né, Eduardo? Exatamente. E são muitos, né? Que se repetem. Olha, não são muitos, é o mesmo de várias formas diferentes, na verdade. Ixi, é sempre Maria. perder tempo com o homem errado. Então, fizemos um resumo sobre o assunto, vamos ver? Olha lá. Atração física, troca de olhares, aproximação e um bom papo. Geralmente, assim acontece o início de uma relação entre um homem e uma mulher. Durante o encontro, milhares de pensamentos passam pela cabeça do casal, cada um com a sua peculiaridade. O que será que ele achou de mim? Será que ele está gostando da conversa? Ele vai me ligar no dia seguinte? Provavelmente você já se fez essa e muitas outras perguntas durante um jantar a dois. Pronto, a primeira etapa já passou e o primeiro contato já aconteceu. Ambos se conhecem um pouco mais. E agora? Será que eu mando uma mensagem dizendo que eu gostei da noite? Ou eu espero para ver se ele me procura? Mas e se ele não procurar? Será que eu falei algo que ele não gostou? Se você já passou por alguma dessas situações, tá na hora de esclarecer todo esse universo misterioso que é o relacionamento com os homens. Hoje, Eduardo Nunes está no Mulheres para dar dicas de como acertar na conquista e faturar o pretendente. E para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente deixou esses dias uma enquete no Mulheres falando sobre o seguinte. A pergunta era, para você, qual o principal erro que a mulher comete na hora da conquista? A, fingir ser uma pessoa que não é. B, exagerar no look. Ou C, falar demais. É para eu responder? A gente tem o resultado de cada uma e aí depois você me responde como um homem. Eu votaria na C, falar demais, porque a gente fala demais. A maior parte das coisas que a gente fala não faz sentido. Vamos ver o resultado, ó. Vamos ver o resultado qual é? 70 pessoas falaram A. Fingir ser uma pessoa que não é. Vamos ver a próxima. 15 pessoas falaram exagerar no look. E 4 pessoas falaram demais. A maior parte acho que é fingir ser uma pessoa que não é. Esse é o principal erro das mulheres. Ela finge, mesmo? Exatamente. Esse é o maior problema. Porque falar demais não é problema. Desde que você sabe o que você está falando. Né? Mas vocês não entram na caixa vazia depois de 3 minutos? Não, na verdade é o seguinte, são duas coisas bem diferentes aí. Nós homens, a gente tem um jeito de pensar bem característico. Quando a gente bate o olho numa mulher, a gente já sabe o que a gente quer dela. Então, ao contrário da mulher que demora para decidir o que ela vai querer. Tô conhecendo ainda meu homem. Então, ela pensa em... Lá na frente, ela vai decidir se ela é o homem que ela quer ou não. O homem não. A gente, antes de conversar com a mulher pela primeira vez, ele já vai pré-definido o que ele quer. Ele só vai confirmar nos primeiros minutos de conversa se é aquilo mesmo. Então... Você já mapeia antes? Já. A gente faz uma ideia da mulher pelo físico, pelo jeito que ela se veste. A gente já calcula como que essa mulher é. Ele fala, pô, se é a mulher que eu quero e se é o momento que ele está pronto para se relacionar, ele fala, bom, agora eu vou namorar e vou casar. Daí, se for, quem eu imagino. Agora, se ele puder apenas se divertir e não pagar nada por isso, é onde ela acaba se ferrando. Então, é fingir ser que não é. Esse é o maior problema que a mulher faz. Ou seja, ela sai para procurar um homem, ela quer um namorado, mas ela não tem definido que tipo de homem dá certo com ela, ela não pensa realmente o que tipo de mulher ela é. Então, hoje, assim, é até interessante, eu até adorei estar aqui no programa Mulheres, porque das minhas clientes que eu atendo lá, a maioria vem indicado pela mãe. Pela mãe? Pela mãe, porque a mãe vê meu material, vê meu trabalho e fala aqui, filha, para de fazer errado e vê o que ele está falando. Porque muitas vezes as mães querem ajudar, os pais querem ajudar, mas mudou. Eu estava conversando com você, eu comecei dando entrevista aqui no Mulheres em 89. E eu até te perguntei, mas mudou muita coisa de lá pra cá? Mudou muito, não tinha essa facilidade do celular, não tinha WhatsApp, não tinha mensagem. O que isso muda? Muda que antigamente, para você sair com uma mulher, você tinha que ligar na casa dela e passar pelos pais. Então exigia muito mais respeito e compromisso do homem.
Depois hoje não mais, né? Aí depois do celular, ele podia ligar, a própria garota atende o telefone. E hoje com WhatsApp e mensagens, ele manda a mesma mensagem, quero tomar um vinho com você, manda para 10 e fica esperando qual responde. A primeira então, que ligar é escolhida? Não, ele tem muita facilidade. Então, graças a essa facilidade, ele acabou tendo que se adequar também em como escolher a mulher dele. Isso, então, a grande angústia, desculpa te cortar, a mulher está muito... Sempre me pergunta, pô, Eduardo, os caras querem se casar? Os caras querem muito se casar. A reclamação que eu sento com eles o tempo todo, quem me conhece sabe, eu estou o tempo todo na noite, nas viagens, nas baladas, para saber o que está acontecendo. Eu não sou oficial de gabinete, ficar sentado atrás da cadeira e não sabe o que está acontecendo. Você vai a campo. Vou a campo, eu falo com os caras, academia, clube, esporte, balada, o tempo todo. E a reclamação geral é essa, eles não conseguem achar uma mulher que supra as necessidades dele. E o que essas mulheres fazem de errado, essas que têm o mesmo objetivo, que não demonstram isso para esses homens? É que eu estava comentando, hoje um grande erro que a mulher comete, ela conquistou muitas vantagens, muitas garantias na vida dela. Só que ela esqueceu que o homem quer se sentir mais homem. E as mulheres querem ser mais homens do que os homens. Então, ele perdeu um pouco a função. Então, o que interessa? Para o homem que cresceu, que é bem sucedido, que é boa pinta, o cara está procurando a mulher que vai suprir as necessidades dele. Ou seja, que vai ser a mulher, a mãe e a amiga dele, é que vai suprir essas necessidades realmente, que vai fazer com que ele possa montar uma família com ela ou se manter com ela. Mas isso não quer dizer uma mulher submissa. Não, nada a ver de submissa. Aliás, é até interessante você colocar isso daí. Porque a mulher acha que precisa ser submissa. Vem cá, a mulher tem que ser maravilhosa, tem que ser ótima, tem que ser o melhor possível dela. Para quem? Para o homem que mereça. Ou seja, ela tem que saber se o homem merece. E é justamente isso, até eu trouxe de presente para você o meu último livro, que é O Segredo das Mulheres Apaixonantes, que nesse livro, por exemplo, tem 150 perguntas para uma mulher fazer para um homem. Então, por quê? Eu pesquiso isso há mais de 25 anos e as mulheres não perguntam nada mais. Então, o que acontece? Como eu falei, a mamãe, a tia, enfim, todas as pessoas que querem ajudar, elas querem ajudar, mas as coisas mudaram. Então, nesses últimos 30 anos, nós somos a primeira geração do sexo antes do casamento aceitável pela sociedade. Até então, não casou virgem era um absurdo. Hoje, a virgindade é quase uma doença, ou seja, o homem quer uma mulher que pelo menos saiba o que ela quer, para ele poder se sentir escolhido, que tenha personalidade. Eu chamo de personalidade sexual, é o termo até que eu uso. Então, as coisas mudaram completamente. Essas mudanças fizeram com que todo mundo tivesse que se adequar. E apesar da mulher não estar sabendo se colocar, o homem também não sabe como escolher a mulher dele. Então é muito interessante isso daí, porque quando a mulher usa as minhas técnicas de negociação, que é técnica de negociação, não tem nada a ver com fazer um cara gostar dela, é fazer com que ela escolha o homem que dá certo com ela. Qual, uma dica dessa sua técnica de negociação? Como a mulher olhar e saber que esse é o homem que ela quer? Primeira coisa que você falou foi perfeito, uma mulher olhar. As mulheres não estão mais olhando para os homens. Elas estão fazendo de conta que eles não existem. Saia por aí e olha. Através deles? Não, elas fazem aquela cara de blasé, como quem não quer nada. Então, por isso que eu te falo, há anos que os homens percebem que as mulheres não olham mais para eles. Então, eles falam assim, pô, a técnica delas é assim, vou fazer de conta que esse cara não está aqui. Então, pode prestar atenção, eu saio o tempo todo e vejo, você vê que elas estão blasés, estão assim, não quero saber de nada, não preciso de ninguém. Sedução, né? Exatamente. Aliás, até outra coisa interessante, jogo de sedução. Sedução realmente tem jogo. Só que o jogo da sedução nunca pode ser com o homem. Porque no jogo, para um ganhar, o outro tem que perder. Então, não dá base para virar amor. Então, o jogo da sedução é contra as outras mulheres. Isso sim eu ensino. Mas... Com o homem é negociação da sedução. Mas, por exemplo... E com seu homem, seu marido, seu namorado é arte da sedução. O artista se apresenta para quem pagou o ingresso. Então, esse ajuste na cabeça da mulher é que eu acho importante. Eu costumo dizer que eu não mudo a personalidade da mulher. Eu dou conhecimento novo para ela, para que ela se adeque e possa agora agir com coerência. Mas você falou que na balada a mulher hoje faz cara de blasé, que ela não está interessada em ninguém. Então não é assim que ela tem que fazer. Ela tem que aprender a analisar cada homem daquele espaço, ver se existe alguém interessante para aquilo que ela deseja para ela. Exatamente. E ela tem que estar se comunicando de preferência com a roupa que melhor demonstre a sua personalidade, tanto social
como sexual, ou seja, se a mulher é mais ousada, mais moderna, saia mais curta, salto alto, unhas cores modernas, batom. Então, homem vê essas coisas, cabelo solto, brinco, não se preocupe. E a gente não vê nem que vocês têm orelha, quanto mais brinco. Então, a questão é isso, é questões sexuais mesmo, então, que o homem olha. A gente fala, pô, ou aquela mulher me é atraente ou não é atraente. Então, o homem, ele tem isso no DNA. Então, não existe uma mulher que agrada a todos os homens. Tem homem que é gay, gosta de homem. Então, isso está no DNA, não tem jeito. É uma coisa que o homem é intangível, não é uma coisa que o homem escolhe. Então, você pode ver que o homem tem um perfil de mulher que ele gosta, ele sempre troca uma por outra que parece clone da primeira, porque é muito perfil parecido. O que difere uma mulher dessa vitoriosa nesse sentido e a outra que reclama, mas não sai do mesmo lugar? Bom, você dá uma mudada na pergunta, mas... mas é a mesma coisa, mas o que acontece? Assim, aquela que se dá bem, eu costumo dizer o seguinte, geralmente o que eu vejo mais acontecer são mulheres que começaram a namorar na faixa dos 20 e poucos anos. E nessa idade, o homem tem 20 e poucos anos também, então eles têm mais ou menos o mesmo nível nível de interesses e de desenvolvimento. Então fica fácil de casar com este cara nessa idade. Quando a mulher já está mais para 27, 28 e 29 anos, 30, passou dos 30 e daí para frente, o que acontece? Naturalmente, o homem que vai dar certo com ela é um cara mais velho. Só que esse cara passou por muito mais experiências do que ela, geralmente. E aí a nota de corte dele começa a ir lá para cima, porque ele já teve, além de ter experiências com mulheres que foram mais, digamos assim, incríveis do que outras, ele já teve decepções também, então ele vem mordido de cobra, então ele vem muito mais cheio de preconceitos. Mais arisco, entendeu? Então, por isso que ela acaba tendo que ter esse comportamento de mostrar a sua agressividade sexual, de poder mostrar para realmente atrair o homem, mas também tem que exercer a seletividade. Então, você tinha perguntado a mulher que se dá bem na balada. Primeira coisa, a mulher que dá bem na balada tem que ser uma mulher que goste de balada. Se ela vai para a balada sem gostar, já é o maior tiro no pé. Se ela vai só para procurar alguém, já não vai rolar, né? Então, eu até falo, o homem, ele está 24 horas por dia procurando a mulher dele. Não vai procurar na balada, ele procura no supermercado, As minhas clientes, eu sempre pergunto a história, porque eu monitoro a mulher, quando ela conhece um homem, a primeira coisa que eu faço é a ordem ela entrar em contato comigo para ver se ela não fez alguma vacilada, né, para não estar perdendo tempo com outro homem errado, para não falar a palavra que você pensou. Entendeu? Então a ordem é beijou, me liga e eu já vejo se está tudo certo, faço um checklist e daí para frente a coisa Mas a mulher, quando vai se consultar com você, ela fala tudo que ela quer no homem, tudo que ela já errou, para não cometer as mesmas... Então, na verdade, as que me procuram é porque ela já tentou fazer sozinha e não conseguiu. Então, eu faço essa análise com ela. Eu chamo uma coisa que chama consulta diagnóstica, que é a primeira sessão, que pode ser feita por qualquer um, inclusive por Skype, que eu faço, eu tenho uma lista de perguntas que eu faço, que eu entrevisto. Nessa entrevista, eu com ela defino o tipo de homem que dá certo com ela. E baseado nessa entrevista, ela sabe o que eu chamo de homem target, é o alvo dela. Deste homem, é o que eu falo, eu fico em cima para que ela não fuja. Então, por exemplo... Você vai perder tempo. Vou dar um exemplo bem... Ela tem 38, 39 anos de idade, óvulos acabando, quer engravidar, conhece um cara separado com 2 filhas e vasectomizado. Não, esquece. Eu quero torcer o pescoço dela, se ela fala que quer sair de novo com ele. Eu falo, te mato, entendeu? Então, então vai ter que abrir mão de ser mãe do jeito que pensava, então, né? Assim, existe a possibilidade? Eu falo, existe a possibilidade, mas você não pode se basear nisso, ou seja, você tem que basear na coisa, sou mais objetivo, entendeu? Sim. No que o seu desejo eu levo tudo em consideração, a cidade que ela mora, quantos habitantes tem, eu sou um estrategista, né? É uma análise fria. Exato. E tem que ser nesse sentido. Isso, mas por quê? Porque eu sei que a mulher, eu não entendo de mulher, tá? Eu entendo de homem, quero deixar isso bem claro. Eu sei o que nós homens pensamos, não o que vocês pensam. Mas trabalhando com mulher há mais de 25 anos, eu acho que dá para poder ser presunçoso e falar que algumas coisas eu percebi. E uma coisa que eu percebo é que a mulher, ela se apaixona pelos ouvidos. Então, se ela deixar o cara falar, a coisa mais incrível que acontece lá direto é assim, ela conhece um cara, passa por ele e fala assim, Edu, essa semana eu conheci fulano. Esse que você achou? Não, esse eu não gostei porque é feio. Só por isso, eu escrevo do lado. Daqui a 2 semanas ela volta lá. Edu, você não vai lembrar? Você lembra daquele cara? Lembro, pois é, tô apaixonada, ele que eu quero, é o homem da minha vida. Então a mulher, ela não vê beleza. Ela quer ouvir as coisas que ela quer ouvir. Então eu sempre peço para ela dar uma chance a mais para realmente perceber se aquele homem bate com ela. Porque o que forma um casal são planos em comum, não são afinidades. É o que forma e o que separa depois. Exatamente, né? Muito bem. Eu já me separei depois de 26 anos de casado. Então, eu acho que isso é importante. Você falou da arte de continuar seduzindo. Isso é primordial, porque chega uma hora quando você
você vê que cada um pegou uma estrada que vai para um caminho diferente, não tem volta. Exatamente. Não tem rodoanel no amor para você voltar de uma situação tão difícil muitas vezes. Mas já que você colocou isso, assim, 95% das minhas clientes são mulheres que querem se casar. 5% são mulheres casadas que estão ou se separando ou recém-separadas. Não querendo fazer uma propaganda, mas sendo bem claro. É muito importante fazer essa sessão diagnóstica comigo se você acha que o gato está indo para o telhado. Por quê? Muitas vezes entra num relacionamento, entra numa fase que eu chamo perde-perde. Então, quer saber? Ela não está dando atenção para mim, entenderam? Atenção para mim, eu também não vou dar o presente que ela quer, não troco o carro. Piolho, eu não dou. E alguém vai ter que ceder. E uma coisa que eu vou falar aqui, se depois vocês me baterem, eu apanho, não tem importância, mas é o seguinte. Por incrível que pareça, eu não entendo de mulher, mas é incrível a lógica da mulher. Se tá uma perde-perde entre nós dois, tá? Eu brigo, a gente briga, eu brigo, a gente briga. Se você começa a me tratar mal, se você me trata mal e eu resolvo falar assim, puxa vida, o que eu tô fazendo? Vou começar a tratar a Kátia bem. Ela é a mulher da minha vida. O que é isso? Se eu começo a tratar ela bem, a lógica da mulher incrível que eu tenho visto lá, ela fala assim, tá vendo? Tratei mal, ele ficou bonzinho, vou tratar mais mal ainda. Pior então, é que é verdade. Cara, e assim, já o homem é o inverso. Se a mulher tá naquele briga, ele chegou em casa, você deu um prato de comida, o controle remoto e deu atenção para ele é o cara mais feliz do mundo. Ele já tá resolvido. E ele começa a tratar bem a mulher. Entendeu? Então, assim, eu sempre gosto de avaliar, porque é muito comum, de cada 10 mulheres que aparecem lá, que estão se separando, eu vou te dizer, 8 ou 9 acabam voltando legal com seus maridos e numa boa, porque o cara valoriza quando a mulher toma uma atitude bacana. Já a mulher, eu não sei dizer o que acontece, que quando o cara tenta arrumar, parece que só piora. Então, com vocês. Porque tem coisa que tem como arrumar, e tem coisa que já está tão distante que você já não se imagina mais ao lado daquela pessoa. Eu acho que é isso que a gente tem que ter uma clareza. E muita mulher se separa antes de ter certeza de que isso mesmo que ela deseja. Mas, né? Mas você concorda que você passou 20 anos, 15 anos, 25 anos? Eu falo... Se você vai se separar, assim, tem as que se separam? Tem, mas elas se separam aí sim com total tranquilidade. Olha, tentei de tudo, realmente não dá certo. E é legal que o homem também entende. Sim, porque dos dois lados. Né? Então, o cara percebe, fala assim, puta, quando eu dou essas informações para ela, ela consegue sentar na frente do homem e falar, olha, a gente está errando aqui e aqui. Sim. Aqui realmente o teu plano é comprar um barco e navegar os oceanos, e o meu plano é fazer um outro filho. Então, realmente não tem jeito, vamos cada um pro seu lado. Mas eu acho que isso tem que acontecer mesmo durante um relacionamento que seja de início. Eu acho que tem que ter essa transparência, essa clareza, mas você tem que saber o que você quer e o que é importante para você. E respeitar a opinião do outro também, né? E acima de tudo, como é que você faz para saber isso? Você tem que fazer perguntas. Claro. Então, ou seja, essas perguntas eu sempre mandei as mulheres pesquisarem. Eu falei, pesquisa, vê o que você acha importante. Cada uma tem os seus valores, cada uma tem uma religião, cada uma tem crença. Não é uma receita de bolo. Pois é, aí eu peguei o que eu fiz? Eu contratei algumas estagiárias e eu falei, me ajudem aqui. Eu fiquei durante 2 anos montando essas perguntas. Então, além das que você pode encontrar na internet, tem 150 para você fazer no meu livro, que inclui várias outras coisas. Por sinal, tem pergunta para você. Vamos ver de quem é, da Bruna. Ontem eu estava em um bar com meu namorado e nós brigamos porque vi que uma mulher que ele teve um caso estava lá. Discutimos muito na frente de todo mundo e ele foi embora. Desde então não nos falamos. Será que eu exagerei? Pergunta. Assim, Bruna, eu não gosto de falar de relacionamento porque eu não gosto de meter no relacionamento das pessoas. Só que é o seguinte, fidelidade não se exige, se conquista. Então, não adianta, se você viu alguma mulher que você achou, intimidadora pra você... Era ex dele? Pois primeiro, o homem não tem essas coisas. Ou seja, se ele separou de uma para ficar com você, ele não quer nada com a outra. Se quiser, no máximo é diversão. E segundo, você tem que superar sempre a sua concorrente. Não sou eu que inventei isso, foi Kotler. Trabalhe arduamente para tornar a sua linha de produtos obsoleta antes que os concorrentes o façam. Então, é assim que você fideliza, não é na obrigação. Então, eu acho que você deu mancada assim, Bruno. Você podia ter ficado mais atraente, mais bacana, mais legal... e ter tido uma noite maravilhosa, com certeza aí evitar qualquer perigo dele pensar na ex ou alguma coisa assim. Porque senão você pode empurrar para ex, né? Exatamente, né? Que é o grande erro. Beijo, Bruna. Vamos ver mais uma? Michele, tenho 29 anos, estou solteira há 4 e quero muito namorar, mas parece que não encontro o homem certo. Até me encontro com alguns homens, mas não consigo engatar nenhum relacionamento. O que eu faço? É o que nós acabamos de falar aqui. Você tem que realmente fazer uma análise do tipo de homem que dá certo com você. Só de você sair com um homem, isso já está errado.
Se você pensar bem, uma mulher não tem que sair com o homem. Você tem que conhecer, fazer uma avaliação desse homem quando você o conhece. Inclusive, lá no meu coaching, eu ensino até como usar os aplicativos, né? Porque hoje você pode conhecer tanto no meio físico, Sim. como você pode conhecer no Par Perfeito, eHarmony, Kickoff, Tinder, Happn. Então, todos os aplicativos também têm uma forma de usar que você pode desenvolver e você calcular pensando o que eu vou saber e perguntar de um homem para saber se ele bate comigo. Então, ela está perdendo tempo com o homem errado, é bem típico. Mas precisa saber o que é o homem certo para ela, né? Exatamente. Tem mulher que olha e fala assim, você é o homem certo. Eu vou ser o homem certo. Sempre Cada assim. hora é um. É que eu estava conversando com você aqui fora do intervalo, que eu cheguei aqui até meio nervoso com uma cliente que ela sempre insiste em trocar um homem errado por outro errado. E ela não está usando o que eu ensinei para ela. E isso está me deixando realmente irritado, porque eu tenho 10 sessões, que o meu coach são 10 sessões. Eu tenho 10 sessões para atingir o objetivo, que é botar ela namorando o homem que ela vai casar. Esse que é o meu objetivo e é totalmente factível e possível de acontecer. É uma meta alcançável. As 5, 6 primeiras sessões eu trabalho com ela, o desenvolvimento dela, e depois eu só acompanho para que ela não faça bobagem. Então, as últimas sessões, as 4 últimas, geralmente são só para selecionar e negociar. Não chega nem a 10, geralmente sobra 1 ou 2 sessões que ela já está namorando o homem que ela vai casar. Mas aí te pergunto uma coisa, em relação a essa sua cliente, que na verdade pode ser um exemplo para muitas outras mulheres que fazem a mesma coisa. Tá. Será que de fato ela quer um relacionamento duradouro? Porque uma coisa é o que a gente deseja e outra coisa é o que a gente fala que a gente deseja. Muito bem. Ela quer. Ela quer? Eu acho que todas as mulheres querem, todos os seres humanos querem. Então, não sou eu que falo isso, Abraham Maslow, um psicólogo que estudou a necessidade do ser humano. Então, é uma necessidade nossa se relacionar. A gente não se consegue se sentir importante se a gente não tem uma família, não tem alguém que te ama, tal. Então, é uma necessidade. Ela quer sim. Só que o excesso de bondade, eu chamo que é a mulher boazinha, ela acredita. Então, esse excesso de bondade, essa falta de malícia, faz com que ela vire um prato cheio para homens que sejam ligeiramente mal intencionados. Então, se a mulher for atraente, toda mulher é atraente, entenda isso, não tem perfil de beleza, tem gosto para tudo, então ela tem que ser seletiva. Se ela não exercer essa seletividade, ela automaticamente vai ser vista como uma fácil ou uma inconsequente. Então, tem que ser seletiva, não tem opção. Para isso que eu falei, elas querem, só que elas querem facilitar. Como, né? Vocês não têm que facilitar, tem que complicar de forma coerente. Se não entendeu, lê os livros, entra no site, aqui, entendeu? Que vocês vão saber e também tem a opção lá da internet. O segredo das mulheres apaixonantes, dicas para uma mulher moderna, seduzir o homem certo, hein? E lidar com os homens errados. Lidar é despachar. Não fica perdendo tempo, não. É um tchau. Tem o site, vou passar do Eduardo Nunes para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele de coaching de relacionamentos. É o www.seduzir.com.br, seduzir.com.br. Eduardo volta mais vezes ao programa e você pode sugerir algum tema aí. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado a você, estou à disposição. Tchau, tchau.